Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Uma semana do caminho deste tempo novo, do ano novo de 2020. Essa lembrança é para dizer, não podemos apenas deixar o tempo passar. É preciso passar o tempo e vivê-lo como o tempo de Deus, fazendo de nossa vida uma manifestação do seu amor e nela construindo o que Deus tem como projeto amoroso para cada um de nós. Por isso ainda quero compartilhar com o seu coração, tomando da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, o que ele se refere assinalado por São Paulo VI na dupla aspiração que nós devemos ter, a igualdade e a participação, que é a procura para promover um tipo de sociedade democrática. Isto, diz o Papa Francisco, de per si já diz bem qual a importância de uma educação para a vida em sociedade em que, para além da informação sobre os direitos de cada um, seja recordado também o seu necessário correlativo. O reconhecimento dos deveres de cada um em relação aos outros. O sentido e a prática do dever são, por sua vez, condicionados pelo domínio de si mesmo, pela aceitação das responsabilidades e das limitações impostas ao exercício da liberdade do indivíduo ou do grupo. Não podemos, portanto, fazer o que queremos. Precisamos ter um sentido profundo de respeito, como a palavra de Deus que vamos proclamar nos mostra, nos indica e nos interpela. E aí tomo aqui do comentário sobre o Diatéssaro de Santo Efrem, quando ele diz: no deserto, nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. Fê-los saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo de seu corpo e do seu sangue vivificantes. Deu-lhes de graça essas coisas menores que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los, a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade sem preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim, não fez senão cumular-nos gratuitamente com seus dons. Tratou-nos com carinho afetuoso. Se nos deu pão e vinho para nos atrair por sua gratuidade, é porque íamos receber gratuitamente algo tão imenso que é a Eucaristia. Seu pão e seu vinho eram agradáveis ao paladar, mas seu corpo e seu sangue nutrem o coração. Atraiu-nos pelo que nos é agradável ao paladar, para nos conduzir ao que dá vida às almas. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Amado e amada de Deus, esta passagem narrada pelo evangelista Marcos no capítulo 6 nos interpela. Interpela-nos para aprender uma nova lógica, que não aprendida, nós pagaremos por isso sempre um alto preço no comprometimento da justiça e da paz.
O começo é a compaixão, aquela que Jesus sentiu ao ver uma multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Ensinava-lhes, pois era preciso que compreendessem um novo caminho, participassem, a partir do seu ensinamento, de uma nova ordem e de uma contribuição diferente por uma compreensão que toca o mais profundo do coração. E ali naquele contexto vem o desafio aos discípulos de aprenderem uma nova lógica, numa compreensão que se adquire pela experiência do seguimento de Jesus. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, despede o povo, aconselham, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa. E Jesus lhes põe, portanto, diante do desafio de uma nova ordem, como estamos nós todos colocados, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles perguntam exatamente a partir de sua lógica: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Era uma fortuna. E Jesus lhes pergunta para mostrar a nova lógica: quantos pães tende? 5 pães e 2 peixes, responderam. Mandou que todos se sentassem formando grupos, e se assentaram 150 formando estes grupos. Pega os pães e os peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães e dá aos discípulos para que eles façam a distribuição. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. Meu irmão, minha irmã, eram muitos os que estavam ali, 5.000 homens. Termino tomando do sermão sobre a Santa Teofania atribuída a Santo Hipólito, um presbítero no século III, quando ele diz: Jesus veio até João e foi batizado por ele. Fato admirável. A torrente infinita que alegra a cidade de Deus é lavrada por um pouco de água, e aqui por um pouco de pão e por um pouco de peixe. Para mostrar, quando ele preside a nossa cabeça, nossa mente, nosso coração e a nossa vida, a lógica é a lógica do amor. Supliquemos a Deus a graça desta aprendizagem, para que a lógica do amor mude nossa vida. Dê à nossa igreja a consciência cada vez mais de servidora e mude o coração do nosso mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me